Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês um conto de vampiros. Antes de começar, como sempre, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal, deixar um like, fazer um comentário e, se possível, indicar o meu canal para alguém que você pense que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal. É bem rápido e você me ajudaria bastante. Bem, vamos lá? Almoço no Charons, por Melanie Tam. Amy Alighieri está morta. Já são 3 de 4, restando apenas eu. Soube de Amy na academia hoje pela manhã. Ela não malhava, é óbvio, mas ela e minha personal trainer, Vonda, eram próximas. Amy havia sido professora de física de Vonda na universidade e uma amizade havia florescido. Um derrame fulminante, ela me disse, do nada, mantendo um olhar crítico em meus exercícios. Ela estava na mercearia quando simplesmente desabou. A bebê estava no carrinho de compras. Arrepios me percorreram, como sempre acontecia quando ficava sabendo de algo assim. Como podemos nos proteger de raios em um céu limpo? Lembrar a mim mesma de que o que acontecia com Amy podia não ser tão aleatório como parecia, só tornava meu horror ainda mais complicado. Meu Deus, arfei, mantendo rigorosamente o ritmo das roscas bíceps e da respiração que as sustentava. Que coisa horrível. Vamos lá, Madison, foco, empurra. Meu nome de batismo é uma alcunha antiquada e demodê comum entre mulheres da minha geração. Eu penso em Madison como o nome que adotei. Madison, jovem, vivaz, mais apropriado a alguém na casa dos 20 do que se aproximando dos 50, para combinar com o corpo que adotei e, presumivelmente, com a alma que adotei. Eu gosto de como ele soa, de sua aparência no papel. Gosto do Y. Gosto do que ele projeta a meu respeito. Obedeci ao comando de Vonda e consegui estender meus braços mais 10 vezes com os pesos mais pesados do que qualquer um que eu já tenha usado, firmes em minhas mãos. A queimação em meus ombros e peitorais era gratificante. Entre as inspirações e expirações controladas, eu disse: que terrível. Vonda se pronunciou, me olhando criticamente, tentando fazer seu trabalho, mas agora vejo, trêmula e exausta. A essa altura dos exercícios, ela geralmente me dava tanto instruções quanto encorajamento. Embora eu tenha entendido, é claro, porque ela não o havia feito naquela manhã. Vi-me dedicando-me ainda mais, esforçando-me mais, indo um pouco além dos meus objetivos que ela tinha estabelecido para mim, na esperança de chamar a sua atenção. Não era tanto a aprovação dela que almejava, era mais a reafirmação de que eu era forte e saudável, de que estava bonita, que estava fazendo tudo o que podia. Ela morreu antes mesmo dos paramédicos chegarem. Uau! Estremeci e acrescentei, com toda sinceridade. Isso é realmente trágico. A gente nunca pensa em alguém na casa dos 40 tendo um derrame. Acontece, eu disse cuidadosamente, levantando do colchonete. Vonda me deu um rápido abraço, com um braço só, o equivalente a homens batendo nas bundas uns dos outros. Certo, pode ir para a sauna agora. Ela se virou para me trocar por alguém que precisava da sua orientação, mas eu a impedi, inquirindo desavergonhadamente: e aí, como eu fui? Tive de me contentar com um distraído, um pouco impaciente. Bem, Madison, você foi bem. Ela me deu um aceno indiferente e atravessou a academia a passos largos. Fiquei fuzilando-a com os olhos, contrariada e ofendida, me apaziguando com um pensamento rancoroso de que o único interesse que eu tinha numa relação com essa jovem ágil e autossuficiente era o que poderia obter dela. No vestiário,
Me despi, notando com prazer a firmeza dos meus novos seios e a rigidez da minha bunda, e refestelando com os avaliativos olhares de soslaio das outras mulheres e pensando na última vez em que tinha visto Amy. Nos encontramos para almoçar no Sharon's e dizer adeus a Kitty. Nós, meio que não reconhecemos isso. Dissemos que era porque Denise estava na cidade e nós 4 nos encontrávamos desde que ela havia se mudado para Austin. Mesmo quando Amy me ligou para organizarmos tudo, ela não disse: esta pode ser nossa última chance de ver Kitty. Denise e eu tínhamos pegado uma mesa na janela e vi o Beamer de Kitty encostar, seu marido ao volante. Ele estacionou na vaga para deficientes junto à entrada e deu a volta para ajudar Kitty a sair. Ela não tinha nem aberto a porta. Levou longos minutos para que ela manobrasse para se pôr de pé e, apoiando-se em Jerry, visivelmente desequilibrada, mais longos minutos antes que eles conseguissem entrar no restaurante. Quando, alguns dias antes, passei a tarde na casa dela, eu a sentia em meus braços como se sua consistência fosse de papel, feito uma flor de origami. Seus dedos nos meus ombros, porém, tinham sido enervantemente fortes, o aperto de quem já vê a morte. Seus ossos pareciam prestes a quebrar sob minha massagem bem suave, mas ela suspirou, dizendo o quanto era bom. Fascinada por sua completa ausência de pelos, eu esfreguei suas pernas por um longo tempo, gentilmente, invejando sua incrível suavidade, tentada a encostar meu rosto em sua panturrilha. Kitty nunca havia sido bela, mas sua natureza exuberante a tinha tornado muito atraente para várias pessoas. Nós nos conhecemos no ano em que ambas fizemos 43. Ela tinha acabado de começar a esquiar e estava aprendendo sapateado com tamancos. Meus seios tinham começado a cair e minha lombar doía mais frequentemente do que não doía. Fazíamos yoga juntas. Começamos a praticar entre as aulas na casa dela ou na minha. Quando ajudávamos uma a outra com as poses, o braço dela contra a curva das minhas costas, minhas mãos nos tornozelos e nos joelhos dela. Primeiro fiquei admirada, depois absorvida. Então drenava a energia que precisava. Eu sabia que o coração dela estava falhando cerca de 5 anos antes que ela soubesse. Denise não havia comentado minha aparência para além de um genérico "Oi, Madison, que bom vê-la, você está ótima", enquanto dávamos um abraço de oi, o tipo de coisa que mulheres dizem uma a outra por hábito, dificilmente com alguma referência real. A maioria das pessoas se surpreende com o quanto pareço jovem. Denise não disse nada a esse respeito. Ela não parecia jovem. Ela aparentava a nossa idade. Forte, saudável, tenho que admitir, mas uns 15 quilos acima do ideal que eu havia estabelecido e com rugas e cabelos grisalhos dos quais poderia ser fácil se livrar. Quanto mais eu vivo, menos entendo mulheres como ela. Elas me dão calafrios. "Olha a Kitty ali", eu disse. "Onde?" "De turbante vermelho." Meu Deus, fez-se uma pausa, enquanto observávamos Kitty flutuar pela curta distância até a porta. Ela mal parecia tocar o chão. "Ela tá bem doente mesmo, não tá? Ela tá mesmo morrendo." A voz dela feneceu. Por um instante, Denise escondeu os olhos. Notei as unhas atarracadas, limpas e revestidas de esmalte transparente, mas inteiramente funcionais. As unhas de uma mãe e avó de meia-idade que cozinhava, limpava, cuidava do jardim, brincava e botava suas mãos para trabalhar em várias outras coisas. Sua falta de consciência sobre as próprias mãos me enojava e procurei consolo em meus próprios dedos delgados, macios e repletos de anéis de bom gosto, sobre meu copo de chá gelado. Para meu horror, o esmalte no polegar direito tinha uma lasca minúscula, mas perfeitamente óbvia, e no anelar esquerdo a cutícula não estava feita perfeitamente. Durante o resto do almoço,
Fiz todo o possível para não chamar a atenção para as minhas mãos, que geralmente eram um dos meus melhores atributos. Teria que fazer uma ligação de emergência para minha manicure assim que chegasse em casa, já que obviamente não poderia esperar por meu horário semanal fixo. Que choque vê-la assim, disse Denise. Você esteve com ela durante todo o processo, então já deve estar quase acostumada. Mas eu não imaginei isso. O que vou dizer para ela? Amy apareceu por trás de Kitty e pôs um braço grosso ao redor da fina cintura dela. Sempre no campo dos rechonchudos, Amy tinha ganhado ainda mais peso desde a última vez em que eu a tinha visto. Talvez não pudesse ser considerada obesa em qualquer sentido clínico, e ela certamente não era desleixada. Seu vestido turquesa era bonito e o penteado solto acentuava sua pele impecável e seus maravilhosos olhos verdes. Mas ela estava gorda. O contraste entre elas era de tirar o fôlego. Kitty translúcida, etérea, deteriorada. Amy, substancial até demais. Sob a mesa, descansei minhas mãos sobre minha própria barriga reta, murmurando para Denise. Acho que eu me mataria se tivesse uma aparência dessas. Denise olhou para mim, como se isso fosse algo bizarro de se dizer. Quando Kitty e Amy se aproximaram da mesa, Denise se pôs de pé, num pulo, sorrindo e exclamando excessivamente entusiasmada. Oi, Amy, Kitty, que coisa boa ver vocês. Vocês estão ótimas. Ela abraçou Kitty primeiro, muito gentilmente, e puxou uma cadeira para ela. Depois de acomodar Kitty na cadeira, Amy abraçou Denise. Pelo ângulo rijo do torso de Amy, achei que ela estava fazendo um grande esforço para não comprometer seu cabelo, sua maquiagem ou suas roupas, em prol de simples contato humano, e minha estima por ela se elevou a alguns tons. Denise, por outro lado, abraçou-a ferozmente e passou o resto do almoço com um dos lados do cabelo desalinhado. Como alguma mulher podia ligar tão pouco para a própria aparência está além da minha compreensão. Eu sorri para Kitty, toquei seu pulso esquelético. Eu realmente gostava dela. Oi, eu disse suavemente, sob o estardalhaço que Denise estava fazendo. Como vai você, meu bem? As outras já tinham se sentado antes que Kitty pudesse reunir forças para responder. Estou cansada, Madison. Não me resta muito. Estou quase no fim. Sem sobrancelhas ou cílios, suas expressões faciais eram quase impossíveis de interpretar, mas achei que ela olhou para mim naquela hora como se suspeitasse de algo, por mais improvável que fosse. A culpa irrompeu e fez meu estômago revirar, seguida pelo terror que nunca está muito distante. A mortalidade, ou seja, a morte, sentou-se conosco à mesa e eu, apressadamente, pedi licença e me levantei. Enquanto passava por Kitty, toquei sua nuca fria em um gesto de amor e desculpas, gratidão e adeus. O Charons tem um banheiro feminino realmente notável. Na espaçosa antessala há espelhos triplos que começam do chão, um longo balcão com lenços, chumaços de algodão e espelhos individuais, dispensadores de loções e limpadores adstringentes, pequenas bisnagas de antiestáticos, laquê, polidor de unhas e uma máquina de vendas contendo vários frascos individuais de perfumes a um preço por onça tão exorbitante quanto se fossem fragrâncias francesas. As filas do banheiro feminino do Charons geralmente passavam da porta. Naquele dia, apenas 2 ou 3 outras mulheres estavam na minha frente e, enquanto esperava, fiz um balanço. Eu havia feito uma checagem em casa, é claro, como parte de minha rotina matinal, e mais uma vez na academia, mas garantir nunca é demais. Sob o disfarce de estar ajeitando minhas roupas, me certifiquei de que o trabalho na barriga, nos seios e nos glúteos estava se sustentando. As coxas, sob a mini saia de couro, estavam firmes e livres de varizes. Não havia tecidos flácidos na parte de trás dos meus braços, nenhum pé de galinha nos cantos dos meus olhos ou da boca. Toda a pele exposta, da qual havia uma porção considerável, estava retesada e hidratada. Meu cabelo tinha um belo movimento, com suas mechas simples joviais e com um comprimento nos ombros que meu cabeleireiro havia recomendado,
suas luzes exímias criando uma aura exata de iluminação e leveza ao redor do meu rosto. Embora ainda não estivesse inteiramente satisfeita com meus lábios e meu nariz, minhas sobrancelhas tinham o arco perfeito e meus seios finalmente eram do tamanho e do formato que eu queria. Mas, enquanto eu me observava em cada espelho e combinação de espelhos possíveis, via a morte avançando, e meus órgãos envelhecendo, meu cabelo embranquecendo e se afinando, a pele dos meus cotovelos se enrugando, feito fruta seca. Vi o passo de caranguejo da deterioração que avançava. O esforço necessário para manter tudo isso à distância, cada dia um procedimento, um amigo de cada vez, era descomunal. Eu mal conseguia fazer outra coisa. Quando estava voltando à mesa de minhas amigas e percebi Kitty assentindo tenuemente algo que Amy estava dizendo, me dei conta de que havia fantasiado que durante o tempo em que estive ausente ela pudesse ter se esvaído. Ao mesmo tempo, estivera esperando que ela estivesse disponível para mim por mais um tempinho. O amor por ela me trouxe lágrimas aos olhos. Com cuidado para não borrar meu rímel, enxuguei com batidinhas. Estava na cara que agora Kitty estava muito além de meu alcance. Então, com pena, mas sem hesitação, voltei minha atenção para outro lugar. Denise fez uma farta refeição, incluindo sobremesa. Amy e eu comemos saladas. A conversa foi tensa. Era difícil iniciar um diálogo seguro com Kitty entre nós. Falar sobre o futuro, mesmo a semana seguinte, parecia mórbido. Falar sobre o presente fazia da doença de Kitty o elefante sobre a mesa, que ninguém havia mencionado, mas do qual ninguém conseguia esquecer. Falar de nosso passado compartilhado nos lembrava do que tínhamos, não mais. Kitty não participou muito da conversa e, embora tenha pedido algo, ela não comeu. Apenas deu um gole na água que ia ali, lentamente e com muito cuidado. Denise estava envolvida em uma rememoração um pouco desvairada de nossa recente expedição, escalando os picos do Colorado. Nada mal para uma avó de 50 anos, hein? Ela se vangloriou mais de uma vez. Amy parecia cada vez mais pesarosa. Acho que por isso Denise estava desesperada para preencher o silêncio, para falar sobre qualquer outra coisa além do elefante. Mas eu me permiti acreditar em partes que sua insensibilidade apenas justificava o que estava prestes a fazer. Parei atrás dela e pus minha mão em seus ombros. Ela entendeu, como um aviso, o que em parte era, e hesitou. Então concluiu sua história de um jeito desastrado e parou de falar. A energia corria por seu corpo feito água branca. Me forcei, fluxo adentro. Ela estremeceu. Massageei seus ombros gentilmente, empregando técnicas que aprendi com Vonda para soltar os músculos contraídos e aliviar a tensão. Mas meu propósito não era curar. Ai! Ela gemeu, contorcendo os ombros sensualmente. Isso dói. Devo parar? Mas não parei. Aumentei a pressão ao longo do trapézio dela. Então encontrei um nó sob sua omoplata esquerda e enfiei-lhe os nós dos dedos. Ela arfou e inclinou-se para trás. Eu fiquei firme. Depois de um longo momento, ela relaxou sob minhas mãos. Senti as defesas subjacentes de seu corpo se abrindo para mim e tivemos a primeira de nossas trocas. Para mim, era como uma transfusão de sangue. Para ela, era como um lento veneno. Eu aliviei a pressão, passei minhas mãos levemente pelas costas dela e me afastei com suaves batidinhas de afeição e arrependimento. Uau, Madison, suas mãos são bem fortes, disse Kitty. E ficou apenas ali, sentada por um tempo. Kitty perguntou a Amy com uma voz forte o suficiente para me fazer ponderar se ela teria algo mais a me oferecer, afinal de contas, mas de forma reveladora, sem energia para gastar e sem interrupções. Quando vai buscar seu bebê? Amy hesitou e olhou para mim, sem muita certeza de que poderia tocar no assunto. Eu dei de ombros. Viajo na quinta, ela finalmente disse, quase como se pedisse desculpas. Denise, que estivera olhando para o nada, despertou. Bebê?
Estou adotando uma bebê da China. Amy continuou olhando de soslaio para Kitty e falou com alguma relutância, mas a empolgação que irrompeu era contagiante. Ela foi abandonada, então eles não têm certeza de uma data de nascimento, mas ela tem cerca de 8 meses. Um bebê na sua idade? Na nossa idade? Denise balançou a cabeça em admiração e achei eu uma certa desaprovação. Eu também desaprovava, mas não pelo argumento da idade, embora duvidasse que seu peso fosse um sério risco à sua saúde. Parecia a mim que um dos critérios da adoção devia ser a aparência. Afinal, quem gostaria de ter uma mãe gorda? Amy começou a se defender, mas falei primeiro. Se você pode escalar picos na nossa idade, por que Amy não seria capaz de adotar um bebê? Escalar uma montanha requer um ímpeto longo de energia. Criar uma criança requer energia 24 horas por dia, 7 dias por semana, por pelo menos 18 anos. Denise ergueu seu copo na direção de Amy. Eu nunca conseguiria. Estou velha demais. Mas poder a você, amiga. Talvez, disse eu imprudentemente, seja isso que as pessoas querem dizer quando falam de mulheres descobrindo um novo poder e vitalidade na meia-idade. Então, subitamente, estávamos todas sem olhar para Kitty e eu tive vergonha de mim mesma, mas, ao mesmo tempo, estava arquivando em minha mente, para uma futura referência, as imagens do reservatório de energia maternal de Amy e, ousadamente, terrivelmente, da força vital bruta que essa bebê traria. Amy me perguntou em voz baixa: você se encontra com Vonda? Todo dia na academia. Eu a vi hoje de manhã. Como ela está? Havia uma melancolia em seu tom. Bem, disse eu. Ótima. Amy cutucou os restos de sua salada com um garfo. Ela nunca mais ligou. Eu não sabia o que fazer com aquilo. Ela é muito ocupada, tentei. Não leve para o lado pessoal. Essa recriminação sempre me pareceu capciosa, uma vez que a impessoalidade era justamente aquilo de que o reclamante estava se queixando. Mas falar de conexões perdidas parecia cruel na presença de Kitty, que estava prestes a perder todas elas. E eu não quis encorajar Amy a continuar. Ela o fez mesmo assim. Vonda vai ser a madrinha da minha filha. Ela está no meu testamento como a pessoa que deve criá-la se algo acontecer comigo. Não tinha ideia de que eram assim tão íntimas. Achei que éramos. E você sabe, ela é jovem. Ela deu uma olhada irônica na direção de Denise. Vou dizer a ela para entrar em contato com você. Não, ela foi inflexível. Não faça isso. Vou dizer que você mandou um oi. Não, insistiu ela. Não menos enfática, mas baixando o tom. Não faça isso também. Se ela não quer me ver por algum motivo, isso é com ela. Eu ainda acho que ela seria uma boa mãe para Phoebe, caso acontecesse algo comigo. Meu advogado entraria em contato. Não que algo vá acontecer comigo. Ela deu um risinho nervoso daquele jeito que as pessoas fazem. Bem, eu disse, nunca se sabe. Minha atenção havia migrado de volta para Denise e Kitty, fazendo esse comentário soar mais indiferente do que tive a intenção. Amy não disse mais nada sobre Vonda. De fato, ela não disse mais nada para mim pelo resto do almoço. Kitty morreu menos de uma semana depois. O marido dela me ligou no trabalho e disse que se eu quisesse me despedir, era melhor ir até lá, naquele momento. Eu fui. Como poderia não ir? Ela se ergueu da cama em minha direção, seu rosto já esticado num riso de ricto, e gemeu como se num aviso de um terrível reconhecimento. Ela parecia estar estendendo os braços para me alcançar, mas era fácil evitar seu toque. Kitty era minha amiga e eu desejava oferecer algum conforto, mas não podia arriscar tocá-la agora. Quem sabe o que poderia fluir para dentro ou para fora de mim? Há coisas que eu poderia ter dito a ela se Jerry não estivesse no quarto, silenciosamente consternado e furiosamente protetor. Adeus, Kitty, sussurrei. Obrigado por ser minha amiga. Se ela ouviu alguma coisa, saberia o que eu quis dizer. O funeral só foi realizado vários meses depois. Denise voltou para comparecer a ele e Amy. Eu e ela fomos juntas.
Amy levou sua nova filha, Phoebe, que havia sido mal alimentada no orfanato e estivera doente desde que veio para casa. Solene, apequenada pela constituição de sua mãe, a bebê se agitou de forma quase inaudível durante o funeral. A despeito do pânico que fazia minha pele formigar e minha respiração se encurtar enquanto as elegias se prolongavam e se arrastavam, eu não pedi para segurá-la. Era cedo demais. Não estava assim tão desesperada, e sua força vital, embora pura e doce por ser tão nova, não era ainda forte o bastante para me ser de grande valia. Denise estava pálida e notavelmente mais magra do que no Charons. Ao subir os degraus da capela, teve mais dificuldade em recuperar o fôlego do que suas lágrimas poderiam explicar. Ela disse que não andava se sentindo bem e que tinha uma consulta médica na semana seguinte. Provavelmente não era nada, ela disse, mas como tinha uma excursão de bicicleta de 6 dias, 800 quilômetros, em menos de um mês, precisava estar em forma. Eu fui uma das pessoas que se levantou e falou sobre Kitty. Tudo o que eu disse foi sincero. Sentiria uma falta terrível dela. Ela teve um efeito profundo na minha vida. Depois do funeral, houve uma espécie de socialização fortemente intensa. Eu evitei o mural de fotos de Kitty em uma mesa rendada e coberta de margaridas. Kitty quando era um bebê radiante, Kitty em um traje de líder de torcida no colégio, saltando e abrindo um espacate. Kitty numa foto glamurosa. E tive conversas informais que considerei louváveis com pessoas que conhecia. Phoebe recebeu bastante atenção. Era bom, alguém observou, ter um bebê num funeral, para lembrar a todos nós que a vida continua, que a força vital é eterna, infinita e disponível infinitamente. Ao intencionar apresentar Amy a um homem que conhecia casualmente há alguns anos, não conseguia me lembrar do nome dele. Quanto mais velha eu ficava, com mais frequência os nomes me escapavam, mas esse havia sido o exemplo mais público até então, e fiquei mortificada. Ele riu, com um tipo de graciosidade doída, se apresentou, apertou a mão livre de Amy e fez alguma piada sardônica sobre a perda de células cerebrais conforme envelhecemos. Pensei, mas não lhe disse. Isso não vai acontecer comigo. Mas você não é tão velha quanto eu, não é, Madison? Ele emendou, me observando com admiração, e, assim, achei certa perplexidade, porque ambos sabíamos que eu era. Não sei, menti. De todo modo, a idade é algo que está na cabeça, não é? As pessoas me disseram coisas gentis a tarde toda, um fenômeno estranho, mas gratificante para um funeral. Você está uma ótima, Madison. Você parece mais nova cada vez que vejo. Eu agradeci levemente e tentei determinar exatamente a maneira adequada para pensar em Kitty. Num determinado momento, Denise disse algo sobre seus netos e a mulher com quem ela estava conversando, com um choque afetado, protestou que ela não parecia velho bastante para ser avó, o que evidentemente era falsidade. Denise apenas sorriu e disse: "Bem, eu sou. Sim, para as duas afirmações." Houve um silêncio constrangedor, enquanto as duas mulheres e eu esperávamos que ela expressasse um agradecimento. Quando isso não aconteceu, a conversa perdeu o ânimo e a mulher encontrou uma pessoa com quem falar. "Não sei porquê", murmurou Denise. "As pessoas presumem que seja um elogio dizer que você parece mais jovem do que é." Fiquei perplexa. Bom, ninguém quer parecer velho. "Por que não? Porque jovem é melhor?" "Porque é mais distante da morte. Mas dizer isso teria nos levado a uma discussão que eu não poderia arriscar." Pus minha mão no braço dela e inspecionei incisivamente as rugas finas, o cabelo grisalho, os seios sem reconstrução e disse a ela com apenas um leve sarcasmo: "Eu queria poder ser como você, Denise. Deve ser libertador não se importar com coisas tão superficiais." Ela me deu um olhar penetrante, mas não aceitou o desafio. Mantive o contato entre nós o máximo de tempo pelo qual eu poderia me safar e senti ela estremecer e se menear. "Tenho que ir embora daqui." "Você está bem? Precisa que eu te leve em casa?" Perguntei ousadamente, esperançosamente. Mas ela balançou a cabeça e abriu caminho para fora da sala, parando apenas para abraçar o marido de Kitty. Revigorada,
Analisei a multidão atrás de alguém com quem não tivesse falado ainda, que me diria, verbalmente ou de outro modo, o quanto eu estava bonita. Foi uma das últimas a ir embora. Quando abracei Jerry, ele estava chorando, mas também senti ele forçando o olhar para longe do meu decote. Poucas semanas depois, liguei para Denise em Austin para saber o que o médico havia dito. Queria saber, e era improvável que me chegasse aos ouvidos, uma vez que ela morava tão longe e a única relação em comum que agora tínhamos era Amy. É o meu coração, ela me disse numa voz desafetada. Tem algo errado com meu coração. Meu próprio coração estava disparado. Coloquei uma mão sobre ele, numa carícia sensual. Ah, Denise, meu bem, sinto muito. É irônico, não é? Ela deu uma risada amarga. Lá estava eu, pensando que estava dizendo adeus a Kitty e já estava doente e nem sabia. Pode acontecer com qualquer um de nós, eu disse, inepta e dissimulada, acrescentando silenciosamente. Não comigo. Quando liguei novamente para ela, pouco mais de um mês depois, ninguém atendeu e nunca mais ouvi falar dela. Uma vez que não conheça ninguém para quem eu possa ligar, nem ninguém que me conheça para que eu me ligue, é improvável que eu descubra o que aconteceu com ela, embora certamente possa adivinhar. Isso me assombra. Só espero que ela tenha tido alguém com ela, filhos ou netos, um parceiro de escalada ou uma amiga melhor do que eu. Após o funeral de Kitty e da partida de Denise, eu me senti ótima por um bom tempo. Aumentei meus exercícios para 3 horas por dia e Vonda estava satisfeita com minha evolução. Comecei a frequentar um spa uma vez por mês para uma limpeza corporal completa. Contratei uma análise de cores para minhas roupas e fiquei chocada ao descobrir que os tons de azul e verde em particular que eu vinha favorecendo, na verdade, poderiam me fazer parecer mais velha. Os ajustes recomendados fizeram uma enorme diferença e substituí quase todo o meu guarda-roupa. Embarquei num novo relacionamento com um homem de 30 anos que conheci na academia. Ele achou que eu tinha 30, 35 e gracejava incessantemente sobre o quanto mulheres mais velhas eram melhores na cama. Também comecei a fazer exercícios mentais, palavras cruzadas, a ouvir fitas de línguas estrangeiras e a repetir sequências de números para frente e para trás antes de dormir. Isso foi bem menos bem-sucedido do que os esforços para manter a juventude no meu corpo. Eu ainda parecia estar esquecendo nomes com mais frequência do que antes. Se alguém falasse comigo enquanto eu estava ao telefone, me perdia em ambas as conversas e, cerca de uma vez por semana, perdia verdadeiramente minhas chaves. Isso não podia continuar. Amy pareceu feliz em ter notícias minhas e prontamente concordou em me encontrar para uma bebida. Fui até o escritório dela, desfrutando da chance de caminhar pelo campus. Observando criticamente cada mulher jovem por quem passava, me julguei repetidamente aceitável e alguns jovens, mal saídos da adolescência, me lançaram olhares de um tipo que tomei como sendo de admiração. Amy estava com um aluno. Pela porta entreaberta ela me viu e ergueu uma das mãos para me saudar. Seu sorriso, tive que admitir, era radiante, mesmo com um excesso de gengivas. Porém, ela parecia exausta e me preocupei em talvez ter esperado demais. As exigências da vida dela poderiam ter esgotado suas reservas e as tornado inacessíveis para mim. Sentei em uma cadeira no corredor em frente à sua sala, como qualquer estudante necessitando de uma transfusão intelectual, e passei os 15 minutos seguintes considerando minhas opções para um plano de contingência. Aqui e ali, captava partes do diálogo deles. O fato de ser quase completamente incompreensível para mim era tanto assustador quanto reconfortante. Quando o estudante saiu, eu o medi de cima a baixo, me perguntando um tanto insanamente se seria capaz de encontrá-lo novamente, caso precisasse dele. Estudando anotações que deveria ter feito durante sua sessão com Amy, ele mal olhou para mim. Amy veio até a porta da sala, ainda maior do que quando eu a tinha visto no funeral, mas surpreendentemente graciosa. Estendeu sua mão, sem fôlego. Por minha boa sorte, eu corei e a tomei. Seu aperto era forte. Ela cobriu minha mão com sua outra. É tão bom te ver, Madison.
Ela me disse com mais fervor do que eu esperava e passou por minha mente perguntar o que é que ela queria de mim. Não demorou muito para entender. Depois de meses de maternidade solitária e aulas com calouros de física, ela ansiava por uma conversa adulta. Mas era mais do que isso. Amy estava solitária. Ter uma filha, em vez de menos, a deixou mais ciente do quanto ela desejava uma parceira. Ela queria que fôssemos amigas, não apenas conhecidas. Ela queria que fôssemos amantes. Eu não poderia fazer aquilo. Não poderia ser íntima de alguém com aquela aparência. De todo modo, e minhas próprias circunstâncias tornavam aquilo completamente inimaginável. O que eu precisava fazer para sobreviver já era ruim o suficiente quando não havia amor envolvido. E era por isso que, para mim, o amor nunca estava envolvido. Era possível que eu já tivesse o que precisava dela naquele seu longo aperto de mão e considerei alegar um mal súbito para escapar, mas me lembrei dos alarmantes lapsos de memória, a habilidade decrescente de concentração, todos os sintomas inconfundíveis de declínio intelectual. Eu tinha que me cuidar, tinha que aproveitar as oportunidades quando elas apareciam. Amy tomou minha mão mais uma vez, enquanto caminhávamos pelos poucos quarteirões até sua casa. Meu constrangimento em ser vista de mãos dadas com uma pessoa gorda era sobrepujado, mas por pouco, pela infusão da energia formigando pela minha palma e subindo pelo meu punho. Eu ansiava por beijá-la, minha língua como um sifão em sua boca, embora a imagem me causasse repulsa. Eu ansiava por ter sua cabeça entre minhas mãos. Phoebe estava dormindo. Estávamos ambas insatisfeitas. Amy, porque agora a criança provavelmente não dormiria durante a noite. Depois que a babá foi embora, ela me convidou para ficar à vontade na sala de estar, enquanto dava uma olhada na filha, mas concordou alegremente quando perguntei se poderia acompanhá-la. Fomos ao quarto da menininha de mãos dadas, como mães orgulhosas que mal podiam acreditar em sua boa sorte. Eu havia lido que o desenvolvimento cerebral de uma criança nos primeiros anos de vida é tão intenso que, se pudéssemos manter o mesmo ritmo pelo resto da vida, seríamos todos gigantes mentais. Eu olhei para a linda e pequena Phoebe em seu berço, estiquei a mão para acariciar seus cabelos. Não! O sussurro de Amy foi explosivo e ela pegou minha mão. Por um momento, achei que ela de algum modo tinha adivinhado que sua filha estava em um perigo terrível comigo. Mas ela só apertou minha mão afetuosamente e murmurou junto da minha orelha: "Não acorda ela, senão ela não prega o olho durante a noite toda." Eu assenti e saímos juntas do quarto da criança na ponta dos pés. Apesar da intensa excitação, parte horror, parte necessidade e gratidão que seriam satisfeitas, parte um tipo perturbador de alegria, não consegui me convencer a responder ao beijo de boa noite de Amy. Eu não me permiti. Contudo, em outra concessão moral. Sua boca se demorava suavemente sobre a minha. Quase afundei nas ondulações do seu corpo. Mantive o contato físico pelo máximo de tempo que podia suportar, absorvendo tanto dela que me senti fraca e trêmula no momento em que a afastei. Ela sorriu tremulamente para mim e murmurou: "Me liga." Assim que saí, ouvi Phoebe chamando por ela. Eu não a via desde então e agora nunca veria. Quando emergi da sala de vapor e me acomodei na mesa de massagem com o rosto na base da cobertura frisada, meu corpo nu e de poros abertos, pronto para manipulações de Vonda, eu perguntei: "E a filha dela, onde está?" Eu tinha esperado nunca precisar fazer essa pergunta, mas provavelmente era inevitável. "Phoebe", acrescentei, grata por não ter esquecido o nome. "Onde está Phoebe?" "Ela está comigo." Seus polegares e depois seu cotovelo encontraram aquele tenro ponto profundo sob minha omoplata esquerda e ela avançou sobre ele. Através da dor intensa, esperei não ter inadvertidamente sugado nada dela por meio daquele tipo de contato. Eu precisava que minha personal trainer e massoterapeuta estivesse forte e focada. Conforme os músculos começaram a se soltar e o calor escoou pelo ponto pressionado, eu arfei.
Você vai criá-la? Sou a madrinha e guardiã dela. Está no testamento de Amy. A massagem não foi boa como de costume. A mente de Vonda obviamente estava em outro lugar, e a minha também. Minhas várias algias e as dores, crista ilíaca, glúteos, lombar, pés, pareciam ter se multiplicado e se, pensando em Amy, em Kitty, em Denise, continuava pensando em Phoebe, cujo instinto primitivo de sobrevivência devia ser feroz. Certo, ela me disse depois de um tempo, sem, pensei eu, muito interesse. Vire-se de costas. Não puxei o lençol por cima dos meus belos seios. Ela não deu sinal de ter reparado. Seus dedos tremeram levemente pela pressão que ela colocava sob a extremidade traseira do meu crânio. Dedos tensionados liberando a tensão em minha cabeça e meu pescoço como se fossem buracos furados no osso. Mas era o peso da minha própria cabeça que gerava a resposta, mais do que qualquer intenção direta da parte dela. Ela soltou cedo demais. Prontinho, Madison. Fiquei na mesa por mais alguns minutos, após as mãos dela me deixarem, montando, com ressentimento e pânico, que não sentia meu corpo nem relaxado e nem flexível. Eu pagava um bom dinheiro a ela. Ela me devia muito mais que isso. Agora que sou mãe, disse Vonda, como se estivesse falando sobre o tempo, não vou mais trabalhar aqui. Nós conseguimos viver sem o que eu ganho aqui e Phoebe precisa de mim. Ela acabou de perder a mãe. Desolada, consegui perguntar. Quando você sai? Hoje é meu último dia. Você é minha última cliente. Eu não podia deixar isso acontecer. Vonda era uma mulher jovem, vigorosa, com muito mais a dar. Cuidadosamente me erguendo em um cotovelo, eu disse: vou sentir sua falta. Obrigada. Também vou sentir falta deste lugar. Mais ou menos. Espero que possamos manter contato. Fez-se uma pausa e eu esperava, ou falta de reconhecimento de meu gesto de boa vontade, ou uma daquelas respostas tipo: a gente tem que marcar um dia desses, desenvolvidas para uma rejeição sem necessariamente admiti-la. Qualquer que fosse o caso, eu teria insistido, mas, para minha agradável surpresa, não foi preciso. Vonda olhou para mim, quase envergonhada, e disse: espero que esteja falando sério, Madison. Eu gostaria muito. Com o coração aos pulos, sugeri: vamos almoçar amanhã. Conheço um lugarzinho ótimo, o Cherons. Vamos nos encontrar lá. Ótimo, Vonda assentiu feliz. Vou ver se Phoebe pode ficar na creche por mais um período. Não! Ela ergueu as sobrancelhas diante da minha veemência e eu me apressei a moderá-la, para me controlar e ocultar o quanto eu precisava tocar aquela menininha, niná-la e beijá-la, acariciar sua pele de bebê e segurá-la junto ao meu coração e me infundir com toda aquela energia nova e bruta. Não, eu repeti, acalmando com grande esforço meus modos. Eu adoraria vê-la. Por favor, leve-a com você. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Uma história de vampiro diferente, né? Uma vampira energética. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.